Nesse vídeo eu vou te falar os 7 motivos pelos quais aquele granulado de madeira é péssimo para os gatos e você não deve colocar, oferecer, fornecer para o seu gato maravilhoso. Vou te ensinar também por que o seu gato usa, se é tão ruim assim para ele, e vou te ensinar também quais são os problemas que esse granulado pode levar para a vida do seu gato e para você na sua vida. Então fica comigo até o final. Se você gosta de gato, já curte aqui esse vídeo e segue essa página para não perder mais ensinamentos sobre a felicidade felina e esse lindo universo da mente dos gatos. Primeiro motivo: o granulado de madeira tem uma textura dura, tem uma textura desconfortável para o gato, é uma textura pedregulhosa. Então, quando o gato vai pisar com aquelas suas mãozinhas maravilhosas, aqueles coxins maciozinhos, delicados, que são super sensíveis, diga-se de passagem, ao pisar na madeira, para o gato, não é legal, não é confortável, é duro, é pedregulhoso, é uma textura que os gatos não gostam, que eles não iriam naturalmente procurar um lugar com essa textura para ficar pisando e caminhando e cavocando. Segundo motivo, essa granulação não lembra o formato da terra, da areia, que seria a textura, o formato natural do substrato que um gato iria procurar para cavar e enterrar os seus dejetos. Então, o mais normal para qualquer felino é procurar uma areinha, uma terrinha fininha, maciazinha, para cavar e enterrar. Algo que tenha de fato a textura de terra ou de areia. Isso é o que é o natural para os gatos. Então, aquela granulação da madeira é bem diferente do natural, do normal, do que um gato gostaria ou procuraria para utilizar. Terceiro motivo: justamente por ter essa textura esquisita, não é um troço que cava fácil. Não é fácil para o gato ir lá e fazer um buraco e enterrar. Então, não é um material que quando o gato quer usar justamente para cavar um buraco e depois enterrar os seus dejetos, não é fácil, não é tranquilo, não é confortável, agradável. Então, é meio difícil de cavar um buraco, faz aquele blá, 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 aquela barulheira. Quem aqui já viu o gato usando uma caixa de areia com aquele granulado de madeira? Quando ele realmente cava, que ele tem que fazer aquela força, aquilo faz até um barulho, tipo um barulho de pedregulho, para cavar e para enterrar. Ou seja, não é fácil, Brasil. E se a gente quer que o gato seja feliz, a gente quer que ele tenha um banheiro, ou seja, uma caixa de areia que o gato usa como banheiro, que ele goste, que seja confortável, que seja agradável, que seja natural. Então a gente já começa a entender por que os gatos não gostam. Quarto motivo: a urina, ela vai ficando espalhada ali embaixo. Ela não fica amontoadinha num torrão, né? Ela vai ficando aquela farofa de madeira embaixo dos grânulos que ainda estão inteiros, né? Então, quando o gato urina, os grânulos de madeira, eles dissolvem e fica como se fosse aquela serragenzinha, aquela poeira de madeira cheia de xixi. Então, isso para o gato também não é agradável, porque quando ele vai no banheiro de novo, ao caminhar, ao entrar dentro da caixa, ele vê ali embaixo xixi que tá logo embaixo daqueles grânulos. E se ele for querer cavar um novo buraco, ele vai ter que pôr a mão nesse xixi. E às vezes, minha amiga, meu amigo, gateira, gateiro, que ama muito seu gato, às vezes aquele xixi não é nem o dele, é tipo um xixi alheio, entendeu? É o xixi do coleguinha, do outro gato, que fez recentemente. Mas eu limpo toda hora a caixa de areia. Beleza, se você limpa absolutamente toda santa vez, imediatamente, logo após o gato urinar, esse é um motivo a menos na sua lista. Mas vamos combinar que qualquer gateira ou gateiro mediano ali, o mais comum, o mais normal, é a gente limpar a caixa algumas vezes por dia, 2, 3 vezes por dia. E não é todo mundo que tá em casa 24 horas por dia perseguindo o gato pra urinou, limpei, urinou, limpei. Ou seja, garantir absolutamente que nunca o gato vai chegar na caixa e ter xixi espalhado ali embaixo, né? Então isso pro gato é um motivo desagradável, é um motivo para não querer usar, é um motivo de desconforto ao chegar na caixa de areia. Então, aquela areia espalhada ali embaixo é ruim para o gato, por mais que não te pareça
ruim. Além disso, o xixi espalhado ali embaixo, eu acredito piamente que para o gato tem cheiro de xixi. Então, nós humanos não sentimos o cheiro de urina de gato normalmente quando a gente usa essa madeira e mantém a caixa mais ou menos limpa. Para nós, o odor fica disfarçado, fica imperceptível. Porém, o olfato do seu gato aí, daquele seu gato lindo, maravilhoso que mora com você, o olfato dele é mais de 100 vezes mais potente do que o seu. Alguns autores sugerem que talvez mais de 1000 vezes mais potente do que o nosso. Ou seja, eles farejam coisas em intensidades que a gente não percebe. Intensidades de cheiro muito menores são percebidas pelo gato. Eles farejam com muito mais intensidade e a maior distância. Então, o olfato deles é incomparável com o nosso. Então, é muito possível que algo que pra gente não tá deixando cheiro, pra eles está. E eu, como profissional que estuda a mente dos gatos, o cérebro, os 5 sentidos e o comportamento felino há mais de 20 anos, acredito piamente que os gatos sentem sim o cheiro de urina naquela farofinha da madeira que fica embaixo ali do granulado. Então, isso é um forte motivo para o gato ter asco quando ele chegar na caixa de areia. Ele vai chegar ali perto e assim, ó, o cheiro de mijo, que às vezes nem é dele, mas se for dele ele também não gosta, e ele tem que pisar em cima. E aí, várias vezes ele pode optar por, agora não, deixa para mais tarde. E aí isso vai gerar um grave problema para a saúde dele, que eu vou falar para você mais pra frente. Quinto motivo, este granulado não esconde adequadamente as fezes quando o gato faz o cocô na caixa de areia. Então, ele cava e ele meio que enterra, mas o cocôzinho ali fica bem visível. Ele não chega a ficar bem enterradinho, bem escondidinho. Por quê? Porque isso não é uma terrinha, porque isso não é fininho. Ele não consegue fazer uma montanhazinha bem escondidinha. É muito mais comum que as fezes ficam semi-expostas depois que o gato defeca. E aí, mais uma vez, nenhum gato gosta de chegar na caixa de areia e encontrar o submarino alheio ali. Então, o irmão dele, o outro gato da casa, foi lá e fez um totozão. E aí, daqui a pouco, ele quer chegar no banheiro limpo pra fazer um cocô que eu tô vendo de longe. Não só ele tá vendo de longe, como ele tá sentindo o cheiro muito mais do que se o cocô tivesse bem escondidinho numa terra, numa terrinha, numa areia mesmo. Faz sentido? Larissa, mas eu limpo a caixa de areia 24 horas por dia. Aí entra na mesma coisa que eu expliquei um pouco antes nesse vídeo, né? Normalmente a gente vai limpar a caixa de areia algumas vezes por dia e no intervalo, então, entre a gente limpar a caixa de areia, é possível sim que um cocô fique lá meio exposto e aí outro gato ou o mesmo gato tenha que ir lá chegar na caixa e tá aquele cocôzão lá olhando pra ele quando ele chega na caixa e o gato não gosta disso. Sexto motivo, e o sétimo motivo, gente, é o mais grave. Disparado o mais grave. Por isso que eu deixei ele pro final. Mas vamos para o sexto motivo. Aquele granulado de madeira que a gente compra para os gatos não foi feito pensado nos gatos. Ele não é um produto que em dado momento profissionais que gostam e que entendem de gato foram lá e pensaram, nossa, vamos fazer um granulado de madeira bom para os gatos. Aquele granulado de madeira nada mais é do que o resto da produção de madeira, de coisas que a gente faz com madeira para nós. E aí, aquele resto da madeira, então, vai ter misturado madeira de tudo que é tipo de qualidade, né? Madeira que pode ter toxinas, madeira que pode ter coisas sujas, madeira que pode ter resto de tinta, resto de um monte de coisa. Aí eles vão lá e criam aqueles pelletzinhos, né? Eles prensam aqueles restos de madeira para fazer os pelletzinhos e vendem isso aí a preço de banana, porque na verdade isso é um resto de produção, isso não tem valor para indústria madeireira, para indústria que produz coisas de madeira pra gente, né? Como móveis, enfim, todas as outras coisas que a gente produz de madeira. Então, na verdade, é um resto de produção que foi
reutilizado para diferentes fins, porque não tinha muita utilidade mais para nós. Originalmente, esses granulados de madeira foram utilizados para camas de ratos e de coelhos, que não tem essa necessidade de uma terrinha, de cavar e enterrar e esconder os seus dejetos. O rato de estimação, por exemplo, o twister, ele não tem esse hábito de preciso cavar e enterrar o xixi, cavar e enterrar o cocô. Ele vai fazendo enquanto ele anda. Então, esses granulados eram utilizados nos fundos das gaiolas desses animais. Mas vou falar um outro negócio para vocês. Hoje em dia, até mesmo para esses pets, não é mais indicado. Por quê? Porque é um material de péssima qualidade. É um material que a gente não consegue garantir procedência e o que tudo tem ali dentro. Ele pode vir com coisas ali que causam alergia, que causam irritação na pele, que causam irritação nas mucosas. Então, nem mais para os ratos e para os coelhos isso é indicado, porque é um restão lá de produção. Não tem que ser usado para ter contato com a pele, com as partes íntimas de nenhum animal. Então, definitivamente não é um troço que foi feito pensado para o seu gato. Por mais que seja vendido lá no pet shop com uma embalagem, com o desenho de um gato e dito que é a melhor coisa do mundo para os gatos, na verdade, ele é muito barato. Na verdade, tem 2 motivos pelos quais popularizou esse troço que os gatos odeiam. É porque ele é barato, porque ele não deixa cheiro pra gente. Então, é claro que todo mundo quer uma caixa de areia sem cheiro nas nossas casas, relativamente fácil de limpar e barata. Então, popularizou. Mas não foi algo que deveria ter sido popularizado e sequer vendido com este fim. E aí nós vamos para o 7º motivo, que é o mais importante, o mais grave e o mais que as pessoas ficam em choque, ficam nervosas e falam que é mentira e duvidam e acham que eu estou inventando. Mas eu absolutamente não estou inventando, eu não tirei isso da minha cabeça, eu tirei isso da literatura científica. Isso está escrito em artigo científico e em livro de medicina felina. Eu li essa informação, entendi essa informação, busquei a referência, inclusive fez muito sentido na minha experiência com gatos, inclusive na minha experiência com gatos com este problema, que é, vamos lá, o 7º motivo pelo qual o granulado de madeira é péssimo para os gatos ele é um fator de risco para cistite e síndrome de Pandora. O que é cistite? Cistite é a inflamação da bexiga urinária. Muito comum inflamação da bexiga urinária em gatos que não se sabe a causa, que o veterinário investiga e não tem bactéria, uma inflamação asséptica que a gente chama, que não tem uma infecção ali, né? Ela simplesmente está inflamada e ninguém sabe a causa. Síndrome de Pandora é um quadro psiquiátrico que a gente fecha o diagnóstico fazendo uma avaliação emocional dos gatos, mas síndrome de Pandora é uma doença mental dos gatos que inclui no compêndio de sintomas da síndrome de Pandora o sintoma cistite também. Então, gatos com síndrome de Pandora têm inflamação da bexiga urinária de forma recorrente ou crônica ou mais intensa. Então, é uma doença grave, é uma doença muito subdiagnosticada, ou seja, menos diagnosticada do que ela na verdade acontece. Por quê? Porque muitos veterinários desconhecem a síndrome de Pandora, né? Que é uma doença psiquiátrica relativamente nova e especialmente porque muitos veterinários desconhecem todas as doenças psiquiátricas dos felinos. Então, muitas vezes eles olham para a bexiga, fazem o exame da bexiga, fecham um diagnóstico de cistite e tentam tratar só a cistite. De qualquer forma, a cistite é um problema grave. A cistite, ela pode levar a cronicamente mais problemas urinários, ela pode levar a obstrução, principalmente em machos, e inclusive em casos mais graves, quando a cistite é recorrente, os gatos podem ser submetidos, sofrerem um trauma tão grande ao pênis que eles podem necessitar de penectomia, que é a remoção do pênis, uma cirurgia gravíssima, uma cirurgia mutilante, uma cirurgia que vai gerar sérios problemas físicos e emocionais, mas que só vai acontecer se o gato tiver cistite de forma grave e recorrente e a gente não for lá na causa, né, que muitas vezes é
o quadro emocional. E muitas vezes, um problema inicial que causa essa cistite e a síndrome de Pandora é o fato de o gato ter apenas acesso a granulados em casa que não formem torrão. Na verdade, no artigo e no livro não está escrito assim: o granulado de madeira causa cistite e síndrome de Pandora. Não é isso. Está assim, ó: gatos com acesso apenas a substratos que não formam torrão e que não são de granulação fina têm uma maior predisposição a cistite e síndrome de Pandora. Em outros termos, se usa na ciência muito o termo fator de risco, que é algo que a gente consegue medir estatisticamente, né? Então, foi estatisticamente medido em trabalhos científicos com gatos, trabalhos de medicina e de bem-estar felino, que o gato ter em seu ambiente acesso apenas a granulados que não formam torrão, é o torrãozinho lá com o xixi, e que são fininhos, isso é um fator de risco para cistite e síndrome de Pandora. Ou seja, se um tutor hoje, sabendo dessa informação, você aí que assistiu esse vídeo, né, um veterinário que leu essa literatura médico-veterinária moderna, atual, né, essa informação está no livro da Susan Little, que é um dos principais, o livro O Gato, é um dos principais livros da medicina felina, bastante atualizado, inclusive. Então, a partir do momento que a gente adquire essa informação, a partir do momento que isso já está publicado, que isso é de conhecimento científico da medicina veterinária, mas a gente continua a usar ou a indicar, a gente está, na verdade, assumindo um risco. Quando a gente fala em assumir um risco, a gente não está dizendo que é garantido absolutamente que todos os gatos do planeta Terra que usarem granulado que não forma torrão vão ter cistite. Não! Mas, da mesma forma que fumar um cigarro não é garantia que você vai ter câncer de pulmão, muita gente fuma e não tem, toda vez que a gente fuma, a gente está assumindo esse risco. Então, quando a gente, que é o tutor, que toma as decisões pelo gato, a partir do momento que a gente sabe que esse troço é um fator de risco, então agora eu sei, é fator de risco, eu continuo usando, eu estou conscientemente assumindo um risco em nome do meu gato. Porque, na verdade, não é o gato que está lá assumindo esse risco, certo? É a gente que escolhe por ele qual granulado a gente vai colocar. Então, veja, o sétimo motivo já nos trouxe qual é o principal problema ou risco para a saúde do seu gato a gente utilizar esse tipo de granulado na caixa de areia dos gatos. O segundo problema super comum é o gato parar de usar a caixa de areia, às vezes. O gato começar a fazer xixi ou cocô fora da caixa de areia. Na minha experiência, eu já atendi por mais de 14 anos famílias com gatos com problemas de comportamento e problemas emocionais. E na minha experiência é super comum atender famílias que o gato está urinando fora ou defecando fora da caixa de areia. E eu chego lá e vejo, estão usando granulado de madeira. Vamos trocar? E a gente troca por um granulado fininho que forma torrão e o gato para de fazer xixi ou cocô fora da caixa de areia. Então, tem uma relação muito direta e muito comum na minha experiência profissional. Eu já vi muitas vezes isso, não foi poucas vezes não, tá? Então, um segundo problema que usar esse granulado pode causar na sua vida e na vida do seu gato é ele começar a fazer xixi e cocô em lugares que você não gosta, tipo no sofá, tipo na cama, tipo no travesseiro, tipo no tapete, no chão do lado da caixa de areia, e você pensa, nossa, que gato louco. E muitas vezes a pessoa fala assim, ai, mas a vida inteira usou essa caixa. Agora, do nada, começou a fazer xixi e cocô fora. Aí eu te falo o motivo disso, é porque na verdade o teu gato nunca gostou, mas ele até que estava aguentando, ele até que estava tolerando. Chega uma hora que cansa demais. Tenta se colocar no lugar do teu gato. Alguma vez já aconteceu alguma coisa na sua vida que você não gostava, mas que você tolerava? Tolerava. Aí chega uma hora que tipo, não quero mais tolerar isso. Agora deu. Não vou mais fazer isso comigo mesmo. Não vou mais usar esse troço. Não vou mais comer esse troço que eu não gosto. É algo super normal de indivíduos não gostarem de algo, mas tolerar por um tempo
e em dado momento não tolerar mais. Por N motivos. Pode ser que simplesmente ele parou de aguentar, pode ser que outras coisas na vida estressaram ele, vai lá, agora não vou mais fazer também xixi nesse troço aí. Enfim, então são vários os motivos, mas pode acontecer sim, mesmo que o seu gato aí já usa há muito tempo, de repente ele não querer mais usar. E por que que o seu gato usa, ou por que gatos usam então a madeira se é tão ruim assim, igual você tá falando, Larissa? Porque aí muita gente me fala assim, Larissa, mas que exagero, meu gato usa, sempre usou, nossa, lá em casa super funcionou. Não, lá em casa meu gato gosta. E aí quando a pessoa fala assim pra mim, meu gato gosta, eu pergunto, como é que você sabe que ele gosta? Porque ele está usando? Usar, vocês acham que é um atestado de que ele gosta? Porque eu vou te dizer 3 motivos pelos quais o seu gato pode estar usando o granulado de madeira, mesmo que ele não gosta, por todos os 7 motivos que eu te mencionei anteriormente. Primeiro motivo para o seu gato usar o granulado de madeira, mesmo que ele não gosta, mesmo que não é bom para ele, é a única coisa que tem. Se na tua casa a única opção que tem são caixas de plástico com o granulado de madeira lá dentro, ou caixa, né? As caixas que você fornece pro seu gato com granulado de madeira, ele vai usar, porque é a única opção. E talvez ele vai usar até o momento que ele não use mais, que ele começa a fazer xixi cocô fora. E muitas vezes eles fazem xixi cocô fora, às vezes. E às vezes usam. E aí deixa o tutor mais louco ainda. Ele fala, Meu Deus, mas às vezes ele usa caixa de areia, às vezes ele não usa. Não consigo entender. é porque é a única opção que tem. Segundo motivo para o seu gato usar o granulado de madeira, ou para gatos utilizarem o granulado de madeira, mesmo não gostando e mesmo não sendo bom para eles, é a outra opção. Então, assim, a família ofereceu um granulado de madeira e tentou ou testou outros tipos de granulado. Só que esses outros tipos, para o gato, eram piores. Não eram legais, não eram bons. E aí ele ficou com menos pior. Então, tem vários outros tipos de granulado que existem à venda que os gatos não gostam também, né? Então, já aconteceu, pode acontecer esse motivo. Então, você tenta o granulado de madeira e tenta um outro. E aquele outro ele também não gostou. Aí ele fica com granulado de madeira. Ele fala, pronto, agora eu tenho certeza absoluta que ele gosta, porque aquele outro ele gostou menos ainda. E o terceiro motivo, que é um dos mais comuns e é o que mais vai causar uma confusão mental para você, é seu gato, se ele usa o granulado de madeira há muito tempo, ele pode se tornar altamente condicionado a usar isso. E aí, às vezes, quando a gente apresenta um granulado diferente, o gato pode achar muito estranho, muito esquisito. Ele nunca viu um troço diferente. Especialmente gatos que estão há anos usando o mesmo granulado e especialmente gatos que estão há anos usando as mesmas coisas, tipo, comendo a mesma ração no mesmo lugar, usando o mesmo granulado do mesmo lugar, tendo uma rotina previsível e monótona, sabe? Isso tem sido algo comum na nossa cultura aqui no Brasil. A gente criar os gatos sempre com as mesmas coisas, sem mudar nada na vida do gato. E aí o gato vai se tornando uma criatura incapaz de lidar com mudança. E a gente meio que normalizou isso aqui no Brasil. Só que, na verdade, o gato não é uma criatura incapaz de lidar com mudança. A gente cria eles assim. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas vamos lá. Esses são os 3 motivos pelos quais seu gato pode usar o granulado de madeira, mesmo não gostando, mesmo sendo ruim para ele. E aí, Larissa, o que a gente faz então? Primeira sugestão que eu vou te dar é, se você usa o granulado de madeira, né? Se você já não usa, parabéns, obrigado, provavelmente você nem ficou aqui até o final nesse vídeo. Mas se você ainda usa, faça o seguinte, do lado da caixa de areia, aquela favorita, que ele mais usa, do lado da caixa de areia que você tá deixando o granulado de madeira, coloque uma outra caixa do mesmo tipo, do mesmo tamanho, do mesmo formato, com um outro granulado para gatos, que seja bem fininho, tipo que a textura quando você mexe assim parece areia, que seja sem cheiro nenhum e principalmente que forme torrão. Tem vários tipos desses no mercado. Tem granulados que são à base de mandioca, que tem essas características, à base de cereais. Tem vários granulados que são de argila, que também são bem fininhos, que formam torrão e que não tem perfume. São essas 3 características que você deve olhar. Então, vá no pet shop aí da sua cidade e procura uma areia para gatos que seja bem fininha, que você olha ou que você mexe assim, e é bem fininha a granulação. Tem que estar escrito na embalagem, aglutina, forma torrão, torrão firme, nananã, e que não tenha perfume, nada de campestre, lavanda, cheiro de flores do campo, porque isso não é legal pro gato. Aí você vai colocar do lado, você vai deixar
pelo menos umas 2 semanas. Porque se o teu gato for daquele tipo muito condicionado, ele pode demorar para começar a usar. Se no primeiro dia já o teu gato usar essa outra areia e continuar usando, o que isso te mostra? Que, na verdade, ele gostou da nova areia e ele está usando a nova areia. E aí você pode parar de usar o granulado de madeira e trocar em todas as caixas da sua casa por esse novo granulado, que forma torrão e que seja fininho. Porque se você continuar usando um granulado que não é o mais indicado, você vai sim estar correndo o risco de levar ao desenvolvimento de cistite para o seu gato e de desenvolver o mau comportamento de fazer xixi e cocô fora da caixa. Então, minha querida gateiro, meu querido gateiro que ficou aqui até o final comigo, muito obrigada pela atenção e, de fato, reflita sobre se você quer continuar correndo esse risco e, se você não quer, coloque um outro granulado do lado desse de madeira por um tempo. Se o primeiro não funcionar, tenta um segundo tipo, um terceiro tipo, até achar um que o seu gato use e goste, porque o natural para qualquer gato é ir numa terrinha fininha, cavar um bom buraco, enterrar bem enterrado com um troço que seja levinho, que seja confortável e que o xixizinho fique aglutinado ali. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui embaixo no meu vídeo. Eu não consigo responder a todos os comentários, mas eu leio e isso me dá inspiração para trazer mais conhecimento aqui para vocês, porque o meu objetivo é de coração ajudar vocês a fazer o seu gato e todos os gatos mais felizes e mais saudáveis. A gente prevenir cistite, prevenir Pandora, prevenir problemas de comportamento e ter gatos que amam a caixa de areia que eles têm dentro de casa. Um beijo grande, vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguma amiga, com algum amigo gateiro que possa também se beneficiar desse conhecimento.